7. E nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés, Elias, e começaram a conversar com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. E você vai segurando com o seu dedo aí, que eu estou com pressa também não. Irmão, não são assim acampamentos? Não são assim congressos? Não são assim festividades? Cara, Jesus chama alguns para mais perto. A gente vê coisa sobrenatural acontecendo. A gente vê o céu se abrindo. Deus nos levando para um alto monte. E a única canção que você quer cantar é aquela que eu cantei agora há pouco. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E sempre tenho desavisado que todo ano vai dar a mesma ideia para o pastor. E se a gente continuar mais 2 dias? E se semana que vem a gente fizer uma reprise? E se a gente for lá na casa do irmão? E se a oração for 15 para as 11? Porque 15 para as 11 a coisa acontece. Parabéns, Pedro, você não está só. Continuemos a leitura. Se você quiser, a gente faz 3 tendas. Uma para você, uma para Moisés e outra para Elias. Tá vendo? É tão bom que se eu não tomar banho, não tem problema. A boca que não escovei também não tem. E se a roupa tiver que usar a mesma, tá tudo certo, cara. Porque eu tô com Jesus, com Moisés e com Elias. Tá tudo certo. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem tempo ruim. Não penso em mim, Deus. Mas se o Senhor quiser, eu faço uma tenda para você, outra para Moisés, outra para Elias. E todo mundo fica aqui. Continuando a leitura. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente envolveu eles. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, escute ele. Não é um ambiente de glória? Nossa, sábado à noite foi da hora, não foi? Eu estou dizendo que eu não sei, mas você sabe. Foi da hora, não foi? Não, porque daí chegou domingo de manhã, foi melhor. Mas daí nós já estava cansado. Mas quando foi domingo à noite, parece que antes do culto começar, a canseira acabou. Mas daí, não dá. Depois disso não dá. Nós já caímos no chão, batemos a cabeça, já pulamos igual pipoca. Me perdoe, Suzana. Já pulamos igual pipoca. E não dá para melhorar. Mas chega de madrugada, põe um negócio no nosso olhos. Meu Deus, o que é isso agora? O que está acontecendo? Meu Deus, e chora. E sente Deus como nunca sentiu. É como se uma nuvem nos envolvesse. Sabe quem, além de tudo, eles tiveram o privilégio de ouvir? O próprio Deus. Porque Deus falou: Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Escute ele. Vamos lá, porque é para escutar Jesus. Ouvindo isso, os discípulos se prostraram com o rosto em terra, ficaram com medo. Mas Jesus se aproximou e tocou neles e disse: Coloquem-se de pé, não tenham medo. E quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Mas o pior é o que está escrito no versículo 9. Enquanto desceram o monte. Isso, acabou, apaga a luz aí, desliga o som, corta o som. Isso, terça-feira cedo ou segunda noite, acabou, retiro acabou, metanoia acabou, despeça-se do seu irmão, cumprimente ele que a paz do Senhor.
Ué, não era para ouvir Jesus? A nuvem não veio, o poder não se manifestou, a graça não envolveu e falou, esse é meu filho amado. Não foi ninguém que falou, foi o próprio Deus. E eu escute ele. E daí eles se prostraram e se rasgaram e levantaram a cabeça. Acabou. Vamos embora. Acabou. E Jesus falou, vamos descer. Os caras queriam ficar ali. Os caras queriam fazer tenda, meu povo. Os caras queriam ficar sem tomar banho, bando de porco, queria ficar lá sem tomar banho. Porque a coisa mais importante era ter a presença de Deus em si. O acampamento não foi assim. Para quem o acampamento... Não queima largada. Espera todos comando. Para quem o acampamento foi incrível, eu vou dizer, para quem o acampamento foi incrível, você estende a sua mão bem para o alto e fala, glória a Deus, tá bom? Para quem o acampamento foi incrível? Se pudesse ficar lá mais sem ser descontado do serviço, sem a mãe bater, entendeu? Sem o negócio falir e tudo mais, tá? Mas quem gostaria de, inclusive hoje, ainda tá lá no acampamento, levante a mão e diga eu. Teve uns que ficaram com medo de ser mandado embora, que nem levantou a mão e disse eu, tá bom? Tá vendo? Esse é você e tudo aquilo que você viveu. Mas a pergunta é, mas por que se estava tão bom lá, Jesus olhou para a minha cara e falou, vamos embora, então vamos descer. Jura, Jesus, vamos descer. E daí essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração, para que nessa noite fosse ministrada nesse lugar. Isso aqui foi o que vocês viveram lá. Mas a palavra que Deus ministrou no meu coração é o motivo pelo qual vocês tiveram que descer do alto monte. E eu vou convidar você a abrir a sua palavra lá em Romanos, capítulo de número 8. Aleluia! Romanos 8. Vai lá, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E a Bíblia vai dizer assim, eu vou ler alguns versículos com você, e eu li no celular, naquela NVI, mas agora a hora que eu abri minha Bíblia e li de relance, eu falei, Deus, eles vão achar que eu combinei, mas não foi. Mas Deus sabe tudo aquilo que Ele faz. E nós vamos ler alguns versículos e você vai acompanhando. Eu vou falando e você vai acompanhando. Romanos 8, o primeiro versículo é o versículo 5, que diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6, a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então vai ter culto que se sua carne está dominando você, meu querido, Deus não está se agradando. Mas canto tão bem, mas Deus não está se agradando. Prego tão bem, mas Deus não está se agradando. Pulo tão bem, danço tão bem, mas Deus não está se agradando. Porque mais para Deus, mais importa aquilo que está dentro do que aquilo que está fora. A sua mente não é para mudar 2 meses, é para ser uma nova criatura todos os dias da sua vida, até que Jesus Cristo volte. Nós vamos continuar lendo e nós vamos ler o versículo de número 10. E o versículo de número 10 vai dizer assim, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E no versículo de número 14 vai dizer assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o versículo de número 16, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos. Você não é filho de qualquer um, você é filho de Deus. E no 17 vai dizer, mas se somos filhos, cara, então a gente é herdeiro.
Você é herdeiro de Deus. E se você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, também participaremos da sua. Evangelho é tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Evangelho e ser como Jesus é sofrer a injustiça, e você poderia retrucar, descer o pau e dizer, e você guardar suas palavras para você mesmo. Evangelho não é brilhar, resplandecer. Olha que linda eu, olha como eu sou maravilhosa, olha os dons que eu tenho, olha a graça que eu alcanço. Não, é sofrer todos os dias, seja a perseguição, seja a palavra contrária, seja o abandono, seja a solidão, por amor daquele que te chamou. E isso é evangelho. Olhe para o seu irmão e diga: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Olhe para cá. Dias de você pegar o seu instrumento, a sua voz, e andando e chorando. Dias de se arrumar lá na sua casa, andando e chorando. Dias de entrar aqui enquanto as pessoas, então eu direi, você andando e chorando, levando a preciosa semente. Mas olhe para o seu irmão e diga para ele: com certeza você vai voltar, trazendo consigo os seus resultados. Porque aquele que chamou para essa graça, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, através do Espírito Santo que em nós opera. Mas esse foi o que Deus falou para você vir falar para nós? Não, agora que é 18 e 19. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eita, meu Deus. Mas o 19 vai dizer assim. Aleluia. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Estava lavando louça e Deus virou e falou bem assim: é que a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você estava num alto monte, rodeado de glória, recebendo a graça 24 horas. Alguns estavam até ouvindo o anjo, já estavam ouvindo o Santo Santo. Jesus falou: vamos descer, porque é hora de manifestar o reino de Deus. E esse bairro aqui, eles estão esperando, manifesta mesmo, porque eu quero ver. E a sua família lá na sua casa, manifesta mesmo, porque eu quero ver. E Jesus está dizendo, é hora de manifestar. Olha para o seu irmão, irmão. Não é Satanás, não. Olha para o seu irmão e diga, é hora de manifestar. Oh, glória! É hora de manifestar. E aí, você está na expectativa? Estou com um pouco de dor de barriga, eu estou com um pouco de medo, a voz está trêmula, mas se Cristo comigo vai, eu irei. Mas e a galera tá assim, esperando a manifestação dos filhos de Deus que aqui estão. Laranjal Paulista está esperando a manifestação dos filhos de Deus que nessa noite estão neste lugar. Meu Deus, irmão, Josebel também é cultura. Você sabe o que é manifestar? É tornar público. Estava escondido lá no Metanoia, mas agora vai se tornar público.
Sabe o que é? É revelar. Estava oculto, mas agora vai ser revelado. É ficar conhecido. Olha para o seu irmão e diga: está na hora de você ficar conhecido como filho de Deus. Não, irmão, não é filho do Zé Ruela da esquina, não. Olha para ele e fala: como filho de Deus. Você sabe quem é Deus? Aquele que se assenta no seu trono e coloca os seus pés para repousar sobre a terra. Aquele com o som da sua voz, ele diz: haja e ouve tudo aquilo que nós vemos. Ele é aquele que abriu o mar ao sopro da narina e disse: levanta e anda. E ele levantou e andou. Esse é o seu Deus. É isso aí, Helena. A tia está aqui, aleluia. A tia está aqui. Quando você escutar essa voz, minha filha, é a tia que está aqui. Eu fazia isso com meu filho também. Falei: Deus sabe para quem dá a cruz. Eu não tenho dó do Rafael, eu acho que ele merece a mãe que tem. E ele? E você, Rafael? Merece, né, a mãe que tem? Eu mereço o filho que eu tenho. É uma bênção, irmão, é uma bênção. Aquilo ali é outro testemunho. Irmão, mas Deus deu muita coisa. Quem recebeu muita coisa, muitas coisas espirituais, físicas, carnais, lá no acampamento, levante sua mão, eu quero te conhecer. Não, levanta alto, sem preguiça. E se sua mão está ruim, você está com dor, receba a cura agora em nome de Jesus Cristo. Porque quem cura é Deus, não eu e nem você. Deus cura, receba a cura em nome de Jesus. Olhe do seu lado, levanta bem alto. Olhe do seu lado, olhe do seu lado. Quem recebeu muito poder, agora balança a mão. Aleluia. E quem tem espaço para mais, dá glória a Deus. Aleluia. Porque foi o que Deus falou. A galera está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E para mim é impossível. Vai abrir a Bíblia mais um pouco? Claro que vai. E vai abrir lá em Atos 1. Olha, virei e já caiu, meu Deus. Atos 1. Porque então, por que tudo isso aconteceu com você lá? Você já parou para se perguntar? Por que Deus fez tudo isso? Porque tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Ai, tô sem o que fazer hoje. Acho que eu vou jogar um pouco de poder. Ai, tô meio entediado. Tem umas pessoas enferminhas aí. Ai, vou curar. Pim. Não, irmão. Sem tempo, às vezes é eu e você, entendeu? Com umas ideias de jirico. Irmão, cuidado, que às vezes a sua ideia de jirico vai levar você à ruína. Principalmente os homens, que querem construir quase um foguete igual ao do Elon Musk. Aí corta a perna, dá problema na coluna. Então, irmãos, se contenha, em nome de Jesus. Seja repreendido todo jirico que às vezes quer passar perto de você, em nome de Jesus. Deus fala em tudo. Atos 1. E nós vamos para o versículo de número 8. Mas eu poderia ler? Eu também acho que eu poderia. Mas eu acho que nesse momento é os filhos de Deus que têm que se manifestar. Então eu vou contar 1, 2, 3. Tem como pôr aqui? Atos 1, 8. E cara, porque receberei do Senhor. Você está com problema na garganta? Eu vou entender você, amém? Tudo certo. Se tem alguma dificuldade, também vou entender. Mas você não tem dificuldade nenhuma, abra essa boca. Porque se fosse Palmeiras, Fluminense, Vasco, Corinthians, tava lá berrando. A mulherada, se fosse tudo pervertida, tava lá Ivete Sangalo, Canelete. Ai, não posso me manifestar na igreja. Ai, não posso. Ai, Senhor, se o Senhor derramar uma unção, que ela seja assim, ó. Só. Quer dançar bailinho, vai para outro lugar. Aqui é outra parada. Aqui é outro mover. É outra graça que somos participantes. Então tu vai encher esse pulmão, porque a vizinhança está precisando escutar que há filhos de Deus nesse lugar. Então vamos lá? 1, 2, 3.
noite Deus te fez chegar nesse lugar porque você recebeu o poder, e não é qualquer poder. Você recebeu o poder para ser testemunha do reino de Deus. Em Jerusalém, repita para o seu irmão, Laranjal Paulista. E ele vai dizer que na Judeia, conte para mim as cidades vizinhas: Tietê, Pereira, Conchas, para aí, que tem mais. E também em Samaria, vamos ampliar agora. Porto Feliz, Votorantim, Sorocaba, Estado de São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Nós estamos falando de Goiás, Santa Catarina, até os confins da terra. Você recebeu o poder para ser testemunha. Há muitas pessoas esperando com expectativa você ser testemunha. Mas o que você tem para testemunhar? O que você tem para testemunhar? Domingo eu estava aqui nessa cidade e eu fui ministrar a palavra na Assembleia de Deus. E quando eu cheguei lá, nós estávamos num momento entre mulheres. E Deus virou e disse assim: olha, fala para aquela mulher que eu trouxe ela, e que através do ministério dela. Eu falei, ministério dela? Eu nem conheço essa irmã, porque da outra vez que eu fui ela não estava lá. Eu falei, nem conheço essa irmã. E através do ministério delas eu vou fortalecer muitas mulheres aqui nessa cidade. E Deus falou, ela é líder. Aí essa parte eu omiti só para mim, né? Deus falou, vou falar para ela, não conheço ela, mas Deus falou isso para ela. Quando terminou aquele evento, ela veio me procurar. Ela disse assim: é que eu morava em outra cidade, mas Deus me trouxe aqui como pastora, e o meu coração se atemorizou, porque Deus, o que vai ser de mim? O que nós vamos fazer? Aí Deus mandou essa palavra, porque sabia o que estava dentro do meu coração. A palavra que flui daqui não é um acaso. Deixa eu ver o que você está precisando. Não, é porque Deus sabe o que está no seu coração, e Deus sabe o que você precisa, ainda que você ache que não. E sabe por que hoje eu vim aqui e acabei de contar esse testemunho para você? Porque eu sou testemunha. O Deus que eu sirvo, Ele tem para dar. O Deus que eu sirvo, Ele supre as nossas necessidades. O Deus que eu sirvo, ainda que eu tenha, Ele pode me dar. E você? Quanto tempo mais lá na sua escola, lá no cursinho, você vai escutar que a menina foi lá e cortou o pulso, e você vai ficar olhando e falando, que dó, ai que dó. Quanto tempo você vai ficar lá? Você viu o Jairinho? Voltou para a droga de novo, mas ele estava brincando com nós faz o mês passado. Quanto tempo você vai ficar? Nossa, Jairinho de novo na noia, hein? Quanto tempo você vai ficar assim? Lá dentro do seu trabalho, quanto tempo você vai ficar assim? A empresa está indo ruim mesmo, viu? Continuar assim, fecha, viu? Você mandado embora também, já estou vendo aí, se eu vou virar pescador, jogador de futebol, não sei, que está ruim, né? Quanto tempo mais você vai ficar vendo? Você viu fulano? Foi no médico, está com coisa ruim mesmo. Você viu? Está com coisa ruim mesmo ele lá. Foi no médico lá. Quanto tempo mais isso vai acontecer? Porque eles estão esperando com expectativa. Mas cadê a manifestação dos filhos? Quanto tempo mais? Responda você, irmão. Vai, jovem. Porque você precisa encontrar alguém nessa situação, e não é você que tem que ser tocado e ficar entristecido. É essa pessoa que precisa ser tocada, ser cheia do Espírito Santo, receber o reino e ser repleta de alegria. Vai, irmão, glorifica agora. Vai, tá arrebentando mesmo. Vai. Eu não sou esse alguém. Olhe para o seu irmão, talvez você seja, mas dá um de doido e fala que não é.
Olhe para o seu irmão e diga: eu não sou esse alguém, mas eu serei. Você é a solução para a família que está desesperada. Você é a solução. Você é apenas um instrumento tocado por Deus para mudar situações. Você é um instrumento. Deixa eu falar, é que às vezes eu fico um pouco de medo. Então, a pessoa está mesmo enferma, mas vai que eu oro, ai Deus, e não acontece nada. Olha o carão, vou ainda dar mau testemunho. Covarde, olha aqui para mim. Um desses pregadores famosos, que você já ouviu ele, Todd White. Para que a primeira cura se manifestasse, cura vinda de Deus através da vida dele, porque irmão, se é para Deus curar todo mundo, Ele mesmo evangelizar todo mundo, Ele mesmo trazer todo mundo para a igreja, para que você serve? Para que eu sirvo? Ele faz tudo sozinho, mas nós precisamos entender que é através de alguém, e que seja eu e que seja você. Sabe quantas vezes ele orou? 900 pessoas. Corajoso. 900 vergonha. Oi? 900 atitudes em vão. Não. Ele falou que foi 900 vezes que ele clamou a Deus, e que se Deus quisesse fazer, Deus teria feito. Aí esses tempos atrás ele estava numa excursão, estava um cara lá parado, sem metade da perna. Era um muçulmano, e Deus falou: vai até ele. Aí falaram: os caras que estão em volta, eles estão com metralhadora. Ele não está nem aí, porque eu viver para ele é Cristo e morrer é lucro. Chegou lá e orou por aquele cara, simplesmente a outra perna voltou a existir. É simples assim. Não, irmão, talvez você não entendeu. Eu acho que isso não acontece. Então está na hora de você ler mais a Bíblia, porque Deus faz isso acontecer. Eu não faço, você não faz, mas Deus faz. Mas até quando nós vamos ficar nessa? Mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Irmão, eu gosto de contar testemunhos que acontecem com a minha vida, porque eu passo muitas vezes o que você passa. Porque às vezes eu também olho, mas depois chama, passa vergonha aí. Que vão falar? Não vão falar de mim, vão falar do meu pai. E se o meu pai se incomodar, é ele que resolve. Não, mas como vai ficar a minha imagem? Olhe para cá, a minha imagem eu já entreguei na mão de Deus. E se Ele quiser jogar no chão, para mim tanto faz. Desde que a glória seja dEle, a honra seja dEle, o poder permaneça sendo dEle. Nós estávamos na igreja da Vila Garcia. E nós sentamos lá, Rafael estava brincando, estava no momento da pregação, o Rafael estava brincando com o ABC dele. Estava lá brincando e eu olhando para ele, olhando pregação, e assim nós estávamos fazendo. Se você crê, aconteceu. Você não crê, aconteceu do mesmo jeito, então também não estou nem aí. Aí simplesmente eu estava sentada, foi como se Jesus chegasse ali do meu lado. E ele olhou para mim e disse assim, porque irmão, Deus não entrega dom à toa, amém? Deus não entrega dom à toa. Ele sentou do meu lado e falou bem assim: tá vendo ali o irmão Afonso? Ele está com dor. O irmão Afonso é alguém, ele é um milagre. Irmão, se você for lá, você pergunta: quem é o irmão Afonso? Porque você vai ver um milagre em pé. É alguém com leucemia no nível 4, no nível maior que tem. Ele está simplesmente de pé, todo paquitão, servindo no diaconato e crendo que Deus é poderoso para fazer um milagre. Aí esses dias pediu perdão porque ele não pôde ir na igreja, porque ele estava com muita dor. Daí ele não pôde servir, por isso ele não foi. E eu e você, por que a gente não vem na igreja? Toma essa! Essa é de graça agora, hein? Toma essa! Aí ele estava sentado lá, mas eu olhei para a cara dele, Deus só falou isso: ele está com dor. Eu olhei para a cara dele assim, falei: mas ele está bom. A cara dele está boa. Mas aquilo ficou no meu coração.
Estava perto de terminar o culto, levantamos para orar. Eu falei, Deus, aí ó, a olaria hoje está cheia. Os pastores estão aqui, as outras missionárias estão aí. Aí os irmãos do fogo também. Vai, levante alguém e vai orar por ele. Eu vim só aqui socialmente. Toda vez que você sai da sua casa e entra na igreja, você está a serviço do rei. Terminou, todo mundo cumprimentou ele. Eu fiquei até na expectativa, era eu que estava na expectativa. E um cumprimentou, as missionárias cumprimentou, o pastor cumprimentou e nada. E ele com cara bom, até sorrindo. Paz do Senhor, irmão Afonso. Paz. Irmão, você está com dor? Ai, irmão, eu já tinha falado que estava. Mas é a incredulidade que não nos deixa. Você está com dor? Ele disse, eu estou. Eu disse, não, você não entendeu. Porque a cara dele estava boa. Eu falei, eu estou perguntando se você está com dor agora. Esse homem começou a chorar e ele falou, eu estou com muita dor. Naquele momento, essa burra. Eu estou falando de mim, eu posso falar assim, que hoje o mundo está chato agora. O mundo está chato, eu não nasci para esse tempo. Mas Deus colocou nesse tempo, tá bom. Então, escuta só. Eu falei, irmão, vamos lá no canto, porque Jesus falou para mim que você está com dor. Mas quando eu falei isso, eu sabia. Porque sobre mim, por quê? Porque Ele quis. Ele colocou o dom de curar. E precisa ser usado, porque tem pessoas sofrendo. Deus não chegou para mim e falou, você recebeu o dom, vai lá orar, hein? Não, Ele só olhou e falou, tá ali com dor, alguém vai fazer alguma coisa? Porque Deus está esperando a sua resposta, o seu movimento, a sua manifestação. Fui orar pela vida dele. Sabe o que ele estava com medo? Estava com medo de morrer. Um homem com câncer, estágio 4, que no outro dia ia ter consulta para o médico determinar quando morre. Ele está com medo de morrer. Não, hoje eu não posso servir porque eu não estou bem. Hoje eu não vou cantar porque, não sei, irmão, você com esse cabelo, não sei, não estou legal. Vou ter que cantar do seu lado. Vai, canta então, vai. Acaba logo. Então, pastor, hoje eu não vou pregar, não estou legal. Não tô legal. Mas não é andando e levando a preciosa semente, andando e chorando. Não, Deus falou, tá vendo aquela ali da frente? Vai lá, entrega essa palavra para ela. Não, porque tem o Ismael, a Débora, tem os demais obreiros. Aí, a doidinha hoje está aí. Levanta aí, Senhor, usa eles aí, está ótimo. Quem sou eu? Exatamente, quem é você? Para que a graça de Deus alcançasse você. Aí sabe o que Deus falou para ele? Você vai morrer quando eu quiser que você morra, porque eu tenho um propósito na sua vida. E enquanto eu quiser você de pé, você vai estar de pé. Isso já faz mais de 4 meses. Ele continua lá. Irmão, ele dobra o joelho para orar. E parece que o lugar vai estremecer, porque ele não acha que vive. Ele vive a manifestação. Já desceu do monte, não dá para voltar lá. Ano que vem você volta. E aí, a galera está na expectativa. Olhe para o seu irmão e diga, mas você está querendo ser testemunha? Porque o poder você já recebeu. O que vamos fazer com tanto poder? Para que tanto poder se o enfermo não é curado? Para que tanto poder? Chega aqui e ela não se arrepende e ela não se prostra diante de Deus. Pra que tanto poder? Pra quê? Pra que tanto poder? Meia dúzia de poder já estava bom, porque era só para ficar entre nós aqui crente mesmo, dentro da glória, dentro da nuvem da glória de Deus. Pra que tanto poder? Pra que tanto poder? Mateus 14:12, nós estamos terminando. Mateus 14:12, sabe o que diz? Porque aquele que crê em mim vai
fazer obras iguais. Certamente você não conhece o seu Deus, porque eu acabei de dizer que se você crê nele, você vai fazer obras iguais. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim: é obra igual. Diga assim: o cego vai ver, o coxo vai andar, a estéril vai dar luz a filhos, o morto vai ressuscitar, os peixes vão multiplicar, os demônios sairão, a salvação vai chegar, e eu vou ser um instrumento para ministrar esse poder. Obrigado, Deus, pela tua graça, Pai. O versículo já seria lindo se ele acabasse aí. Nessa noite, irmão, que nós venhamos sair daqui dessa igreja com o propósito, pelo menos, das obras iguais. Das obras iguais a que fez o nosso Senhor. Porque sabe o que diz o versículo inteiro? Porque aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e obras maiores ainda, para que o meu Pai seja glorificado. Está na hora de reduzir a fila do SUS. Está na hora de reduzir a fila da cirurgia. Está na hora. Está na hora de diminuir a quantidade de pessoas em clínica de fertilização. Está na hora. Está na hora de ser mais eficiente. Que o Bolsa Família, o pé de meia e o que quer que seja, está na hora de prosperar. E isso não é vai chegar, isso está sobre você e sobre a sua vida.